Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast Nível Estratégico. E você já sabe que aqui você vai ter acesso às mentalidades, visão de negócio e estratégias de pessoas que ocupam as cadeiras com maiores responsabilidades no seu negócio, extraindo tudo de melhor para que você, empresário, líder, você que é gestor de um negócio, possa levar estratégias e insights poderosos que podem mudar o seu negócio aí. E hoje nós temos um convidado muito especial. Bom, algumas pessoas constroem empresas, outras constroem mercados. O convidado de hoje faz parte desse segundo grupo. Graduado em comunicação social, com uma visão que une marca, posicionamento e estratégia comercial, ele transformou conhecimento em execução e conduziu a VCA de uma startup regional a uma das plataformas imobiliárias do Nordeste, ultrapassando 1 bilhão em vendas anuais em menos de uma década. Reconhecido pela mídia baiana como uma das lideranças mais inovadoras do setor imobiliário brasileiro, é presença constante nos palcos dos sistemas S e da ESPM, onde compartilha sua visão sobre inovação, branding, estratégia e o futuro da moradia no Brasil. Hoje, mais do que conhecer a trajetória de uma empresa, vamos compreender as decisões, a visão e os princípios que sustentam o crescimento dessa dimensão. É uma honra receber no nível estratégico o CEO e fundador da VCA Construtora, Jardel Couto. Uau, que responsabilidade! Estava ouvindo e me assustando com a responsabilidade. Olha, que honra estar aqui. Tá vendo? Muito bom. Prazer imenso estar aqui com você, bater esse papo. E se a gente puder contribuir de alguma maneira com as pessoas que vão estar nos assistindo aí, vai ser um grande aprendizado para todo mundo. Jardel, tenho certeza que sim. E nós já estávamos ansiosos por esse momento, pois nós estamos trazendo muitos empresários da nossa região, justamente para explorar essa inteligência de mercado do Sudoeste Baiano, inteligência de negócio do Sudoeste Baiano. Nós temos grandes nomes aqui na nossa região, grandes negócios, grandes mentes que estão à frente desses negócios e, claro, trazer para essa mesa, para essa bancada, é um privilégio poder conversar e poder conhecer um pouco mais. Bom, falamos desse currículo muito especial, mas, claro, para que a gente possa começar a entender um pouquinho, fazer um link lá do passado com esse momento, fala um pouco para a gente, quem era o Jardel antes de todo esse sucesso da VCA? Uau, faz tempo. Não, assim, primeiro falar dessa diferença que você colocou aí, né, desses Brasis dentro do Brasil, então por isso que é muito importante a gente nichar, conseguir falar um pouquinho da região sudoeste da Bahia, sim, conseguir falar um pouquinho de Nordeste, que é a bandeira que a VCA defende muito, de uma forma muito, muito próxima, né, atuando em tantas cidades. Então falar um pouquinho como é vantajoso esse diálogo e esse bate-papo, puxando muito a sardinha para quem é da nossa região. Então, claro, como você colocou, tem empresários belíssimos aqui que conseguem fazer um trabalho gigante e que realmente escutá-los, até para mim, né, a partir de hoje, lhe acompanhando, vai ser muito bom. E falar um pouquinho também dessa responsabilidade que não é Jardel, acho que eu venho aqui para talvez ser o porta-voz dos mais de 3.000 colaboradores da VCA, todas as pessoas de todos os cargos, dos sócios que tem, então talvez eu seja esse representante que está mais à frente, claro, e falando sempre dessa diferença daquele Jardel que iniciou no passado, né, com a visão de criar uma startup na construção civil, de fazer um segmento que ele fosse mais atuante, mais antenado ao mercado consumidor. Então, Kênia, quando nós ingressamos com a VCA lá em 2017, nós percebíamos muito a falta, a carência do consumidor ser mais visto, não como um cliente que compraria um produto com metro quadrado, né? Existia naquele momento um diálogo muito que os apartamentos eram vendidos sempre pelo metro quadrado. Perfeito. E desde o primeiro momento nós desconstruímos um pouco esse conceito e começamos a colocar muito a ideia de um produto que pudesse ter experiência. Então, Jardel era aquela pessoa inquieta, que vislumbrava o mercado de uma forma que ela realmente fosse inovadora. Perfeito. E que entendia que o olhar não deveria ser para o produto, mas sim para o cliente, e com os olhos do que o cliente estava enxergando. E esse Jardel de lá
conseguiu talvez colocar essa sementezinha, essa cereja do bolo, numa indústria que ela era muito conservadora. Afinal de contas, a construção civil ela é muito baseada em técnicas, né, rudimentares. A gente fala que a indústria, eu falo que é uma ousadia da nossa parte, que é muito mais um produto manufaturado do que realmente uma indústria real. Mas que é talvez um dos segmentos mais complexos de atuação que tem hoje na nossa cadeia produtiva. Né? Então você fala no pensamento de longuíssimo prazo. Sim, e falar de longo prazo já é algo muito difícil. No Brasil, desafiador. E quando você fala desse longuíssimo prazo, talvez seja algo mais ainda abissal de uma estratégia de um produto convencional. Então esse é o Jardel, que iniciou lá no passado, inquieto, com os desafios que tinha para aquele momento, começando um produto com seus sócios, muito inicial, e hoje uma companhia robusta, que já tem relevância no Nordeste e que está no Brasil também, e que nós estamos preparados aí, nos preparando cada vez mais, estudando cada vez mais, para nos tornarmos uma empresa de maior dimensão. Perfeito. E falando sobre essa questão de uma empresa de maior dimensão, a gente vê que a VCA é uma marca regional, né? Como se constrói uma marca regional capaz de competir nacionalmente, Jardel? Poxa, desafio, né? A gente sempre acreditou muito que no segmento que nós atuávamos, as pessoas estavam muito mais focadas no empreendimento imobiliário do que na construção da marca. Então, o que nós começamos a desenvolver lá no passado, que foi muito assertivo, as pessoas precisavam ser reconhecidas onde elas moravam. Então, nós queríamos dar nome e sobrenome a esse endereço. Então, nós começamos a criar uma estratégia de marca que ela fosse um pouco diferente. Baseado, como lhe disse, na experiência, na localização, em imagens instagramáveis. Perfeito. E que ela se sentisse pertencente a um produto aspiracional. Então, tinha que ter experiência, tinha que ter um reconhecimento de que aquele produto, realmente, ele era diferente de tudo que tinha no mercado, e perfeito. Que as pessoas que estivessem lá, as pessoas a reconheceriam como essa pessoa que galgou e que chegou realmente a um patamar de ter uma casa própria, de ter uma casa bem estruturada, mas mais do que isso, de ter ali o coletivo que colocava ele, seja no seu status quo em um patamar acima, seja na experiência de vida em algo diferente. E essa marca ela começou então a tomar forma, tomar corpo, e nós entendemos que o produto era o fim. O meio, ele era outra coisa. Você tinha que estar atento aos lugares que esse consumidor, ele conseguia consumir lazer, entretenimento, festas, diversão. E nós começamos então a ter uma relação muito intrínseca com a vida das pessoas. Não falando de produto imobiliário, mas falando de lifestyle, de vida, de como você conseguir realmente um ambiente que ele fosse diferenciado. E aí a marca ela começou então a tomar uma outra proporção, e você hoje tem uma marca dentro da construção civil que tem uma boutique dentro para se vender casaco, para se vender caneca, e as pessoas compram um produto com a marca VCA, o que é até algo que não é muito comum para o segmento, que é um segmento mais duro e que se fala muito em concreto, em tijolo, em metro quadrado, e que a gente desconstrói isso continuadamente, pensando na marca VCA. Bom, e falando em marca, a gente vê que é muito forte esse branding, né, do negócio, do que a gente fala, do gerar o significado. E realmente morar no empreendimento da VCA hoje tem um significado. Quando foi que surgiu essa ideia e como é o quanto isso impactou nos negócios de vocês? Desde o primeiro momento, nós já trouxemos produtos que estavam muito próximo dessa visão. Lembro que naquele primeiro momento se falava muito das redes sociais. Sim. E nós começamos a observar dentro da nossa estratégia de que as pessoas, média hoje no Brasil, cada pessoa tem 1.200 seguidores. Nós entendíamos que esses seriam os nossos micro-influenciadores. Então, se você tem uma piscina com raia de 25 metros, onde você posta seu final de semana tomando uma cerveja dentro dela, todas aquelas 1.200 pessoas, em média, que lhe seguem, elas pertencem ao mesmo grupo social que você é de uma forma geral, e elas estavam reconhecendo em você uma pessoa que tinha um patamar acima do que o meu. Perfeito. Então, como era a forma de você copiar? Era você também
buscar comprar o seu produto dentro da VCA Construtora. Claro. Então, esses micro-influenciadores, que era o nosso cliente lá no primeiro momento, que eles eram a nossa mola mestre em divulgar o produto VCA, porque era um produto muito bem feito, muito bem realizado, com imagens que eram instagramáveis, seja na sua academia, seja na piscina, seja no espaço de festa, onde fosse. E de lá para cá, esse produto ele começa a tomar cada vez mais uma robustez. Então, sim, hoje nós somos o principal parceiro Lavanderia Omo Norte e Nordeste. Sim. Você tem micromarketing, você tem co-kitchen, então são espaço pet, porque de lá para cá a sociedade mudou muito rápido. Verdade. Então o pet começou a fazer parte da família de uma forma mais próxima. Sim. Então nós começamos a trazer todas essas opções que nós entendíamos ser necessárias, que talvez estivessem sempre agregadas a produtos de alto padrão. Nós conseguimos trazer isso para um público médio, para que ele pudesse ter acesso e, obviamente, ter mais qualidade de vida e continuar, então, produzindo imagens para VCA, impulsionando o nosso trabalho e fazendo o jogo do ganha-ganha-ganha, né? Ganha a construtora, ganha o cliente que também está num ambiente como esse e ganha aquele indicado que passa também a ter a oportunidade de morar no produto VCA, que é ainda mais robusto e que tem performance para entregar um lar ao invés de uma moradia convencional. Fantástico. Gente, isso é uma aula de branding, uma aula de posicionamento, de estratégia de marca, porque muitos negócios, às vezes, quando fala de marca, as pessoas pensam que é mexer com a logo, é arrumar a loja, é gerar realmente um significado para que as pessoas consumam o produto. E eu acho que o nível mais elevado dessa construção é quando você consegue gerar esses micro-influenciadores que acabam sendo aqueles fãs, porque eles fazem isso naturalmente. E a gente sempre fala na questão da construção de marca, de tornar uma marca desejável, é justamente alcançar esse patamar. Então essa é uma estratégia muito inteligente de mercado, quando você consegue construir isso. Bom, e claro que quando a gente fala de estratégia, pessoas que estão no estratégico, elas precisam de pensar e enxergar além do alcance, né? Em que momento você percebeu, Jardel, que você precisava de deixar de estar ali, talvez no modo mais operacional e tático da sua empresa, e se tornar um líder estratégico? A pessoa capaz de pensar e racionalizar e analisar também, né? Toda essa visão de mercado para a construção do modelo de negócio que vocês têm hoje. Kenny, eu vou ser muito honesto e talvez vai surpreender muitas pessoas. Eu acredito que um empresário, dificilmente ele consegue sair 100% do nível operacional do seu negócio, né? Porque no final do dia a responsabilidade tem que ir para a sala de alguém. Verdade. Então lá nós temos uma diretoria e essa diretoria ela vive em funcionamento do operacional, ela consegue ir para o tático e ela tem momentos de sobrepor e ir para o nível estratégico. O ideal, óbvio, é você ir cada vez mais caminhando para esse nível estratégico, para você conseguir ver a companhia sob outro olhar, de cima, saindo das demandas do dia a dia, porque são tantas, verdade, né? Demandas individuais, demandas de um cliente, enfim. Mas eu lhe confesso que eu ainda estou nesse processo de aprendizado e de amadurecimento. 9 anos depois da companhia ser iniciada, e nós ainda estamos falando que os responsáveis tocam o operacional do negócio. Eu vejo como um processo evolutivo, né? E aí cabe a nós termos essa sagacidade de entender cada um dos momentos e cada um dos papéis que você deve ocupar para que a empresa ela consiga transpor essas barreiras. Perfeito. A cadeia do estratégico ela é a mais necessária, que tem mais responsabilidade e que no final do dia ela é mais solitária, né? Porque você precisa direcionar a companhia, mostrar os novos ares, para onde vai, e nós conseguimos fazer isso de uma forma satisfatória. Agora, sair do operacional, nossa, ainda é desafiador, viu? E é uma dor, né, que muitas pessoas têm, assim, nas minhas conversas com muitos empresários, porque geralmente é no operacional que as coisas pulsam e acontecem de fato. Sim.
E é muito natural que o empresário queira viver e estar ali. Só que quando ele não consegue equilibrar o tempo que ele Sim, ocupa esse espaço ou participa desse espaço, o lado estratégico ele fica também um pouco desassistido. sim. E isso também não é legal, né? Né, e uma coisa que é interessante, quando você está otimizando o seu tempo para o estratégico, você pode ter certeza que a sua companhia ela vai crescer de uma forma mais satisfatória. Com Então, quando certeza. você sai desse olhar pleno e você começa a estar equilibrando vários pratos ao mesmo tempo, alguma coisa você não vai fazer tão bem. É Então, verdade. lá É internamente, nós sempre verdade. temos essa discussão, né? Até que ponto nós que estamos à frente da companhia não precisa, de certa forma, passar o bastão para outras pessoas serem esse nível tático operacional Sim. e você concentrar no estratégico. Um spoiler aqui, a VCA passa a conduzir agora, tem um conselho onde a cada 2 meses você vai a São Paulo para essa reunião de Uhum. diretoria junto com o conselho para buscar essa maturidade do processo Perfeito, evolutivo, sabe? perfeito. E por que sair do dia a dia? Porque dentro de casa você não consegue É realizar, verdade. você não consegue fazer. Então você tem que respirar outros ares, olhar a companhia de outra dimensão para você Uhum. conseguir realmente conduzir essa empresa a voos cada vez mais altos. Porque sempre todo mundo fala, né? Talvez o líder que levou aquela companhia a 100 milhões dificilmente é o mesmo líder que vai levar ela a 1 bilhão e, quiçá, Perfeito. a levar voos maiores. É E como nós verdade. imaginamos uma companhia que tem robustez para ir além, é necessário também mudar de cadeira continuadamente. Então essa é a Verdade. tentativa hoje dos diretores da VCA para que consiga colocar uma empresa na rota desse crescimento cada vez mais vertiginoso. E uma coisa que você citou na sua fala que é muito importante. A cadeira 01 quase sempre ela é muito solitária e Muito. muitas das vezes ela, apesar de solitária, ela pode ter a visão de pessoas, eu falo que é o olhar do forasteiro, né, que é o olhar de um conselheiro, uma pessoa que possa trazer uma visão de fora, daquilo que a organização não está conseguindo enxergar e com isso crescer. Dentro da VCA vocês fazem, como vocês lidam com isso, como vocês fazem isso? Então, primeiro falar dessa solidão, é Sim, um fato. Primeiro que você tem um nível de responsabilidade muito grande. O trabalho da VCA hoje sim. impacta diretamente a vida de milhares de famílias que são colaboradores, seja direto ou indireto, milhares de famílias que compraram e confiaram na VCA as suas economias para que possam ter seus imóveis no futuro, seja para utilização, seja para locação, para rentabilizar, enfim. Uhum, E você passa a ter desafios continuados para que você consiga tomar as melhores decisões. perfeito. A VCA está muito atenta e isso que eu acho que é o mais interessante, porque nós, dentro de casa, somos uma empresa com balanço auditado pela KPMG, onde quem fez a auditoria são pessoas de Vitória da Conquista que trabalham na VCA e que conseguiram Uhum, ganhar essa robustez. olha Quando só. você vai para RH, você está falando de uma pessoa que conduz uma organização com 3 mil colaboradores. Quando você vai para Certo. suprimento, você fala de pessoas que estão lá comprando insumos para mais de 28 canteiros. Então, quando você vai para essa dimensão, eu posso dizer que a VCA talvez seja um dos maiores empregadores do município Uhum, e com números que são assustadores. Então, lá dentro você vai encontrar, talvez, os melhores profissionais que nós conseguimos reunir em busca perfeito, de fazer a entrega. perfeito. Então, essa busca ela é incessante para ocupar cada uma das cadeiras de liderança, cada uma das cadeiras de gestores e agora com essa questão de conselho, que é um conselho que vão ser pessoas de fora da cidade, pessoas que já Uhum, têm uma envergadura com admissões de outros tipos de empresa, né? Que empresas que faturem igual a gente ou mais. E então você traz um time muito bom na retaguarda,
para você conseguir entregar o resultado esperado para esse consumidor final. Então, é desafiador você gerir tantas pessoas, tantos canteiros de obra e uma marca que ela tem que ter essa solidez de entrega. E eu sempre brinco, o problema ele vai acontecer, mas que você tem que ter um departamento de pós-obra gigante também, que dê assistência, que esteja em cima para poder fazer o nível de entrega. E a VCA vem conseguindo entregar muito, né? São mais de 15 mil imóveis entregues, então as coisas estão acontecendo. Verdade. Bom, diante de tudo isso, a gente sabe o quanto é importante, o quanto a cultura da organização ela pulsa e ela acaba moldando esse ambiente, né? Como é que vocês conseguem fazer para manter a cultura organizacional diante de uma expansão tão acelerada? A VCA é uma empresa muito disruptiva, né? Você já esteve lá no nosso escritório, Sim. Dá para perceber que pelo prédio em si ela já tem muito esse conceito de startup, Sim. Né? E você levar a cultura é muito você tentar levar um pedacinho um pedacinho da sua estrutura local para outras cidades e para outras regiões. É desafiador, mas talvez seja um dos melhores impactos que a gente consegue levar, porque todas as vezes que a marca VCA desembarca em uma cidade, ela é muito acolhida. Seja pelo mercado da comercialização, os corretores em si, seja pelos fornecedores, seja pelos clientes que já escutaram falar, que já tem um conhecido que comprou, que faz uma ligação e que recebe boa energia para que seja feita aquela aquisição. Então, essa cultura ela vai nos acompanhando. Seja através da parte mais física do processo, né, mais racional, que são os estandes, que eles têm uma leitura própria, onde nós copiamos o que é a nossa sede para cada uma dessas cidades. Então, quando você encontra um stand da VCA, você já consegue reconhecê-lo. Seja muito nessa parte subjetiva, que é a alegria das pessoas, que é o sorriso, que é o bem-estar, que é levar essa condução, que não é produto imobiliário, né? É um estágio da sua vida, onde você vai estar lá e você vai curtir muito o que é que você vai estar comprando, que você vai ser muito feliz e vai conseguir construir sua família da melhor forma possível. Então, isso seja desde a comercialização até o pessoal que está na obra, na produção. Então, todo mundo vai muito com esse conceito e a gente vai conseguindo crescendo aí aos trancos e barrancos, com dificuldades de uma empresa que ela é pequena, que ela é local, mas que ela quer expandir cada vez mais, levando esse aculturar da VCA. E a sua fala, às vezes, vai servir até como um certo acalento a muitas pessoas que imaginam que dentro de um grande negócio tudo é perfeito, tudo flui, assim como um voo de brigadeiro, né? É um caos na sua mais perfeita ordem. É verdade. E como é que vocês conseguem equilibrar inovação, velocidade e rentabilidade? Essa sua provocação é bem interessante. Eu tive uma discussão lá interna esses dias. Eu fui capaz de falar que a VCA está atrasada. E aí um dos parceiros nossos falou, pô, se a VCA está atrasada, então agora eu estou preocupado. Mas de fato, a sociedade ela vem mudando muito rápido, as comunidades têm cada vez mais demandas locais, e nós temos que estar antenados cada vez mais a esse mercado consumidor. Sim. Então, você equilibrar isso, e empresa boa, empresa que é rentável, empresa que dá lucro, com certeza. Né? Ainda mais no segmento da construção, que é um segmento onde você compra um produto e você tem que acreditar que é longevo, né, essa instituição, porque ela vai estar dando todos os suportes, toda a garantia, e a VCA tem uma condução muito primorosa por isso. Então você tem 5 anos para você dar garantia naquele produto, então, né, a garantia direta. Então você tem que ter uma empresa que ela é sólida, e você trazer essa inovação é um processo que ele não cessa, que ele não para. Eu lembro da primeira vez que nós trouxemos o contrato digital para assinar. Nós somos a 3ª construtora do Brasil a trazer contrato digital. Nós fomos a primeira construtora do Brasil a fazer uma live no mercado imobiliário para poder vender casa. Né? Nós somos a primeira construtora a trazer a casa inteligente para o Minha Casa Minha Vida, entregue com Alexa, interruptor touchscreen, Wi-Fi, você tinha fechadura eletrônica. Então, assim, de lá para cá, só isso não é suficiente. Então, nós temos que utilizar cada vez mais inteligência
seja na adoção do tamanho desse apartamento, plantas que são cada vez melhores de adaptação, né? Perfeito. As plantas hoje elas vêm diminuindo cada vez mais de tamanho, justamente para poder acompanhar o não crescimento da renda da população com a alta da inflação. Perfeito. Então, como é que você faz? Você faz plantas cada vez menores, mas elas têm que ser muito inteligentes, Com adaptadas certeza. para esse mercado que ele é muito exigente. Então, esse nível de inovação ele não para. Por isso, nós estamos o tempo todo antenados internamente para conseguir construir essa equação mágica, que é, se você tem um nível de inovação, performance e lucratividade, você automaticamente vai conseguir entregar as obras da melhor forma possível. Com certeza. E longe de ser uma organização perfeita. A Sim. VCA, por exemplo, já cumpriu prazos no limite da entrega, porque a obra atrasou. E isso acontece no mercado da construção civil. E eu falo que quem sabe vai errar, não tem jeito, né? Então é necessário muito esse olhar atento a você conseguir entregar o melhor. E claro que esse melhor ainda tem desafios a serem construídos, a serem, né, batidos, e a VCA está no seu caminho aí da melhor maneira possível para conseguir essa equação mágica, mas uma empresa que é carinhosamente reconhecida pelo nível de entrega dos seus empreendimentos de uma forma geral. Fantástico. Jardel, eu entendo o quanto é importante ter pessoas lá em cima pensando, direcionando, estruturando, mas como é que vocês conseguem, digamos, equalizar com a liderança, que de fato é quem está ali no corpo a corpo, fazendo a coisa de fato acontecer? Como é que vocês desenvolvem pessoas? E como vocês percebem, né, que essas pessoas estão prontas para esses desafios, para poder levar essa coisa da cultura da empresa, da visão dos negócios que vocês buscam alcançar? Toda a organização ela tem que estar focada em pessoas, né? Sim. Porque são elas que vão conseguir desenvolver, fazer esse crescimento acontecer. Com a VCA não é diferente. Nós somos muito agraciados, nós sabemos o quão Vitória da Conquista é uma praça geradora de boa mão de obra, né? Perfeito. Tem muita gente boa na VCA, mas assim, muita gente boa. Eu sou encantado com o time que nós temos. Maravilha. Seja do pessoal da limpeza ou o pessoal que conduz uma obra. Então, tem muita gente boa. O mercado hoje consegue colocar muitos profissionais, as faculdades conseguem colocar muitos profissionais bons para dentro. Eu sempre brinco que talvez a VCA seja a maior escola que um profissional pode ter. Imagine você estudar engenharia e você está dentro de uma obra que está simultaneamente construindo 500 unidades. Então não vai ter escola melhor do que essa, porque tudo que você tem para conhecer vai estar lá dentro. E nisso nós começamos a construir relações que elas são duradouras. Então, eu tenho pessoas que estão com a VCA desde a sua fundação. Sim. Né? E começou como mestre de obra e hoje está em Ilhéus tocando 3, 4 obras simultaneamente. Já tem quanto tempo a VCA? 9 anos. Começamos lá em 2017. Perfeito. Né? 9 anos. E você começa a ter muita gente que cresceu junto com a VCA. Né? Então, assim, são carreiras que são longas, não existe mais um crescimento tão vertiginoso, né? As pessoas, os jovens de hoje em dia, já não me considero mais jovem, mas esses jovens têm um nível de ansiedade gigante, porque é o mundo hoje, né, do clique, do toque, mas eu posso te falar que essas relações de longo prazo a VCA vem conseguindo lidar da melhor maneira possível. Fantástico. E muita gente crescendo junto com a VCA, muito fornecedor que começou pequenininho e que hoje está muito bem estruturado por conta do trabalho junto com a VCA. Então eu sempre gosto de falar que esse crescimento ele não é só da organização. Ele é de cada um dos profissionais que estão associados a gente, de cada uma das pessoas que estão lá, e são vidas que vão sendo formadas, né? Você vai vendo famílias sendo constituídas, casamento acontecendo, famílias crescendo. Então isso é muito prazeroso para quem está na ponta e quem gosta de gente. Eu lhe confesso, assim, eu tenho uma preferência muito por essa área de fazer com que a gestão das pessoas ela aconteça com maestria. Não é perfeito. Com muita limitação também. Né? Quem chegar aqui e só falar coisa boa, não sei se vai estar falando tanto. Mas é uma empresa que ela consegue levar o melhor de Vitória da Conquista, o melhor do Sudoeste para muitos lugares. Então, tem pessoas hoje em Caruaru trabalhando que estão
foram deslocadas de Vitória da Conquista para poder desenvolver os nossos projetos lá. Então é enriquecedor para a nossa região ter cada vez mais pessoas crescendo junto com o nosso trabalho. Perfeito. Bom, falando um pouco mais sobre você, tá? Teve alguma crença que você precisou de abandonar para poder crescer? Não, assim, pergunta difícil essa. Eu sou um cara muito tranquilo. Não tive. Claro que ao longo do percurso você muda muito o seu pensamento, né? Sim. E tem que mudar. Você tem que amadurecer muito rápido. O erro faz parte do líder. Então ele tem que errar, ele tem que entender, ele tem que consertar. E a VCA é uma companhia que ela está sempre em desenvolvimento e construção. Então, assim, apego zero a qualquer pensamento que fosse arcaico ou qualquer coisa, claro que com princípios, com coerência, mas sem abrir mão de nada específico, sabe? Assim, com essa facilidade de me adaptar muito ao mercado e aos momentos que nós vivemos. Eu posso dizer que eu já vivi momentos maravilhosos, que eu já vivi momentos de turbulência, e que faz parte ao longo de uma maratona, né? Eu sempre brinco, um atleta de alta performance, as pessoas enganam que ele vai estar sempre de forma continuada. Pelo contrário, ele vai ter altos e baixos, e assim uma companhia também, assim a vida de um profissional, de qualquer um de nós que está nesse mercado. Então, muito tranquilo. Eu acho que abrir mão de crença faz parte. Quando se é necessário, você tem que realmente se despir de preconceito, se despir de qualquer coisa que porventura venha a criar uma mácula no processo e que venha a aprender a companhia a não crescer. Então, como é que cresce? Com qualidade, levando pessoas junto consigo e fazendo com que você esteja baseado nos seus princípios lá, que desses você não pode abrir mão. É mais um desafio da gestão. Perfeito. Bom, uma curiosidade, né? Como equilibrar? Porque é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Sim. As pessoas imaginam assim, nossa, tudo na vida da pessoa é perfeito. Como é que você consegue equilibrar vida pessoal? Eu falo aquela tríade, né? Corpo, mente e espírito. Legal. Físico, mental e você com você mesmo, com Deus. Como é que você consegue manter o equilíbrio entre essa tríade aí? Muito fácil. Eu não tenho muito desafio quanto a isso. Para mim é tudo muito leve. Tá? Então, assim, eu tô carregado de problema na empresa, seja o problema que for, e eu vou chegar em casa e tá tudo bem, e tá tudo legal, e não levo problema para casa. Sim. Durmo bem, como bem, faço exercício. Então, eu posso te falar que, assim, de uma forma muito leve, todos os problemas eles têm solução e a gente consegue transpor com empenho, com trabalho, com entusiasmo. Então, nunca me deparei com algo que pudesse, sabe, denotar que eu não conseguiria esse equilíbrio. Sim. As pessoas sempre me perguntam, as pessoas mais próximas, pô, como é que é em casa? Né? Você tem essa intensidade? Eu falo, não tenho essa intensidade. É como se fosse um ator tendo o seu espetáculo ali, porque ele vai conduzir, e certo ou errado, é uma condução. Eu chego em casa, eu tô zero, preparado aí para poder deitar no meu sofá e ficar tranquilo. Eu não tenho muito problema quanto a isso, não. Perfeito. Incrível, né? Você sabe como... É porque você já tem uma rotina que te leva na busca desse equilíbrio, né? Muitas pessoas se perdem, às vezes, no caminho, porque ou é só trabalho e aí não consegue ter um tempo de desfrute, um tempo de cuidado para poder renovar a sua própria energia física, mental, e às vezes aquilo, o estar nessa posição, né, de líder, da cadeira 01 ali, acaba se tornando pesado, porque ele não busca válvulas de escape para poder ter a energia necessária. E a gente sabe o quanto está à frente de um negócio, uma liderança, onde envolve muitas pessoas, é necessário você ter energia. Eu acho, sabe o que, Kenia? É necessário as pessoas entenderem que elas vão ter que abrir mão de algumas coisas dentro do que elas querem, né? Com certeza. Então, quando você planta da forma correta, você vai ter a colheita. A VCA, ela decidiu fazer um plantio de longo prazo, de uma construção de uma companhia que nós sabemos que é demorado e que a colheita ela vem.
Assim é na vida pessoal também de quem está à frente. Então, nós temos que fazer escolhas, mas isso não pode ser doloroso. Com Né? certeza. Então, já com trabalhei certeza. de domingo a domingo, já trabalhei 14, 15 horas por dia, todos os dias, mas foi leve. Então, se você falar assim, Jadel, doeu? Não senti que foi dor. Né? Eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonado pela VCA. Então, de uma forma leve, eu entendo que dá para se conduzir. Agora, tem que ter o nível de intensidade necessário. Então, dependendo do tamanho que a pessoa quer ter, da relevância, do crescimento, ela vai ter que também botar o nível de energia necessário para que isso aconteça. Então, senão você começa a se frustrar. Né? E aí talvez esse equilíbrio demore a acontecer, mas que ele é necessário para que você esteja conseguindo fazer com que a energia seja reposta e a companhia continue a crescer baseado no que você está conseguindo intensificar. Verdade. Gente, que aula, hein? Olha, vocês já estão com o caderninho de vocês e a caneta que eu já deixo aqui simbolicamente para lembrar você que está aí do outro lado de anotar. E o quanto isso é importante para a gente poder ter mais repertório, né, de conhecimento dentro do nosso negócio. Bom, qual tipo de comportamento ou tipo de situação que você não tolera da sua equipe, assim, que vai contra os princípios ou valores que você considera, assim? Nossa equipe, ela tem um nível de liberdade muito grande de atuação, tá? Nós não podemos ser centralizadores se você quer que a companhia ela cresça. Se você está falando mal do teu colaborador, a culpa é tua, porque tu é o líder daquela equipe, você escolheu mal, você treinou mal, você criou mal aquele ambiente. Então, todo mundo tem uma liberdade muito grande. Não tem muito que não tolere. Não tolera o que são os princípios básicos, né? O que nossas crenças, que é, cara, tem que pensar no próximo, tem que ter um ambiente de trabalho que seja coerente, mas nada que seja, sabe, o nível de exigência é muito elevado. Então, assim, as pessoas que trabalham diretamente comigo, espero que elas nem estejam assistindo isso, mas é um nível de exigência muito alto. Né? Muito alto, porque eu acredito muito em performance desse profissional. Né? Então, o ambiente é descontraído, é leve, mas existe um nível de pressão, e eu sempre gosto de falar que pressão é diferente de tensão. Com certeza. Né? Então, o ambiente ele não pode ser tensionado, mas a pressão ela é necessária para você conseguir ter um nível de entrega que seja satisfatório. Então, esse nível, e aí você tem que tomar muito cuidado para não permitir que exista assédio moral, para você não, né, você está muito atento ao colaborador, à saúde mental dele, mais do que nunca. Então, esse tipo de atuação nós temos, né, para que nós tenhamos aí um time realmente de alta performance e que consiga fazer um nível de entrega não só por ele, mas pelo time todo, porque, como eu lhe falei, são mais de 3.000 famílias, eu sempre gosto de ressaltar isso, né? Às vezes eu falo, a responsabilidade de todo mundo está nas suas costas. É grande. Então, não é nada que não se tolere nesse aspecto. Eu acho que pelo contrário, nós somos uma empresa que costuma tolerar muito mais do que o que eu vejo no mercado de uma forma comum. Né? Mas isso pensando de forma sadia na construção dessa companhia de longo prazo. Você falou uma fala, né, uma palavra que eu sempre levo dentro das mentorias de consultoria. O líder ele pode sim ser exigente. Ser exigente é diferente de ser uma pessoa autoritária, uma pessoa, porque o líder quando ele é exigente, ele sabe que ele consegue extrair mais performance, que ele consegue fazer com aquele colaborador, aquele líder, ele consiga alcançar resultados ainda maiores, porque a pressão é diferente da opressão e tensão. Sim. A pressão é o que mantém as pessoas em movimento, entendendo que elas precisam de compreender o nível de urgência, de importância das questões, e com isso a organização conseguir alcançar os seus resultados. E o que é muito legal é quando você leva um nível provocativo para esse time. Né? Sim. E aí é legal quando você vê aquele colaborador, quando você fala alguma coisa, ele fala, putz, podia ter feito. Putz, essa ideia era para ter sido minha. Então isso é muito bom, porque você percebe esse colaborador numa crescente também. Sim, sabe? Com certeza. Então é muito bom você ver colaboradores, eu sempre brinco. Ó, se você passou pela VCA Construtora e no teu currículo lá tá marcado, isso tem valor no mercado, porque as pessoas reconhecem de certa forma o tamanho,
a forma dessa atuação nossa de crescimento, né? Perfeito. E a exigência que se tem por performance. Então eu sempre brinco, ó, você passou por uma escola aqui e você hoje está muito melhor do que ontem, assim como minha jornada também é a mesma, né? Eu também, da mesma forma que eu provoco, eu também sou muito provocado. Sim. Da mesma forma que eu quero o crescimento dos outros, eu também faço com que isso aconteça comigo através das falas dele. Perfeito. Então essa troca, ela é continuada. Às vezes o colaborador não percebe que está existindo. Ele acha que é só de cima para baixo. E não é. Né? E hierarquicamente você tem os dois degraus. Essa liderança, muitas vezes, ela é flutuante. Você está como líder, mas em outros momentos o teu colaborador, ele é teu líder naquele projeto, naquele processo específico e está lhe conduzindo e nem está percebendo. E ter a maturidade também de perceber isso é fundamental, né, Jardel? Porque, na verdade, o problema da liderança, o problema do líder, principalmente quando ele está no nível de cima, é controlar o ego. Entender que em alguns momentos ele pode se permitir ser liderado por alguém que está ali, que é competente, que vai tomar, que vai trazer a importância das decisões, e às vezes a decisão vai ser tomada, validada por você, mas tomada por ele, mas saber ter a dose certa de controlar o ego para que ele também permita o protagonismo de pessoas na equipe é muito importante. Dentro da VCA eu sempre falo o seguinte, até nos sócios, né, que nós possuímos, esse nível de ego, ele é zero. Não tem tempo para isso, sabe? Não dá tempo para uma companhia com os desafios que possui, perder tempo com esse tipo de pensamento, sabe? Então, às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, a VCA é grande, a VCA é gigante. Nada. A VCA é uma empresa que eu sempre falo, é uma gota no oceano da construção civil. Perfeito. Não é nada além disso. Agora, ela busca o seu espaço. E para isso, ela vai atuar sempre buscando, de forma enérgica, o melhor possível para que essa companhia ela consiga fazer a melhor entrega para esse cliente final. Mas não pode ter ego. Eu sempre falo, líder não... se tem algum líder nos escutando aqui, ego zero. Zero, é verdade. É uma das coisas que é mais importantes do líder, ele aprender a controlar isso. Porque não é fácil. O líder não é dono da razão sempre, mas ele precisa ter uma boa capacidade de fazer essa avaliação, né? E saber lidar com tudo isso, né? Não é fácil. Não é fácil. Não mas necessário. Fácil. Me conta uma coisa. Quando a gente fala de nível estratégico, a gente está falando de decisões difíceis. Sim. Você se lembra de algum momento em que você teve que tomar uma decisão que foi difícil? Aquela que, tipo assim, meu Deus, eu preciso de tomar uma decisão. Isso impactou de alguma forma na equipe, nos negócios? Como foi para você lidar? Nós lidamos com decisões difíceis todos os dias. Então, claro que tem várias que chamaram a atenção, tem várias que marcaram de forma mais profunda, mas quem é líder, ele tem que tomar decisão difícil. Sim. Porque se ele não tomar decisão difícil, é o mercado que vai tomar contra ele, é o time que não vai estar ajustado. Verdade. Então, eu tenho alguns marcos. Primeiro, eu sei o momento de demitir e demito com muita tranquilidade. Perfeito. Porque eu sempre falo que são os ciclos desse colaborador, né? E às vezes o ciclo ele se encerra e tem que ter maturidade para ter esse olhar, né? De você fazer uma demissão e não é contra a pessoa. É verdade. Né? É um momento profissional que aquela pessoa vive dentro da tua organização. Então, sempre às vezes quando vai para uma demissão, as pessoas sempre criam um trauma, e para mim é muito natural. É um bate-papo, é uma conversa madura de pessoas do bem que querem, né, o melhor para si e o melhor para a companhia. Então a gente pensa também nesse colaborador. Às vezes o colaborador ele vai estar acomodado, ele chegou no ponto máximo que tinha. Então eu sempre gosto de falar dessa questão da demissão. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas mais novas com dificuldade de fazer demissão. Então, se tem alguma coisa que quem faz faculdade, quem está estudando, quem ocupa cargo de liderança precisa estudar melhor, entender o processo de demissão. Porque tem que ser encarado com mais leveza do que geralmente as pessoas encaram. Já tivemos vários momentos de mudanças de projeto depois da comercialização, porque nós queríamos entregar algo ainda melhor, mas aí você tem que
repactuar com todos os compradores. Já tive momentos de atraso do produto. Nosso primeiro projeto foi um projeto que ele era audacioso, 3 milhões de metros quadrados. Hoje tem mais, está entregue, é o Campus Vivan, belíssimo, lindíssimo, ele está na melhor fase. Mas naquele momento inicial nós tivemos atraso de obra, tivemos que conversar com todos os proprietários. Eu ficava à frente de cada conversa, a um. E assim, tive uma excelente experiência. Fui muito abraçado naquele momento, não tive qualquer tipo de problema. E o produto hoje ele está belíssimo, pronto, muita gente curtindo e tendo talvez o melhor produto. Então, vários momentos eles marcam na vida do líder, mas eu tenho certeza que amanhã vai surgir uma nova demanda, uma nova necessidade e que você vai ter que botar o dedo, dar a palavra final. Verdade. Porque quando no final do dia eu sempre falo que não tomar uma decisão talvez seja a pior decisão tomada. Exatamente. Então tenha coragem, tome a decisão certa ou errada, mas faça de uma forma rápida, porque senão a sua companhia ela pode pagar um preço muito maior do que você está imaginando. É verdade. E quando o gestor ele toma essa decisão, porque eu converso tanto com empresários que já estão no nível mais elevado e muitos empreendedores, empreendedoras que estão começando e que têm justamente essa dificuldade. Sim. E às vezes quando a gente chega e fala, olha, é necessário fazer uma troca na sua empresa de pessoas, você vai precisar demitir, você vai precisar de renovar seu quadro. Sim. E às vezes a pessoa fica com aquele medo, eu vou falar e você vai vir. Não, você precisa de aprender a fazer isso. Isso é uma decisão que você precisa de entender que você está olhando o lado saudável da sua empresa. Se você toma decisões erradas, amanhã depois você pode comprometer todo o seu negócio. Sim. Então, quando eles aprendem a olhar para esse lado de que se eles não tomam as decisões adequadas, ele prejudica algo muito maior, acaba ficando mais leve essa tomada de decisão também. E você sabe o que eu vejo, Kenia, também? Uma relação profissional, geralmente quando ela começa a se tornar duradoura, como eu coloquei, tem altos e baixos. Sim. Né? Então, não são todos os momentos que esse profissional está performando tão bem. Por vezes, é um momento que ele ficou entristecido com a companhia, porque ele se sentiu preterido em detrimento de alguém. Mas tem que ter muita maturidade para olhar isso, saber acompanhar isso da melhor maneira possível, né? Dar o peso necessário para que não fique nenhuma mácula. Porque às vezes esse profissional ele começa a se encher de dores e são frustrações muitas vezes pessoais que a companhia não sabe, não tem o menor, não faz sentido até, muito mais uma questão do pré-julgamento do que necessariamente algo identificado como real. E esse colaborador ele vai se perdendo com o passar do tempo. É porque eu queria ter sido promovido, fulano que foi. É porque eu pedi uma folga, não me deram. E aí quando você constrói esse profissional cheio de dores, ele vai perdendo energia, ele vai deixando de ter uma entrega que seja mais assertiva e muitas vezes perdendo as grandes oportunidades que ainda vem para a vida dele profissional. Então a gente pode dar uma dica que realmente para quem é um colaborador entregue. Primeiro você vai entregar, depois você vai ser visto. E se a companhia não lhe enxergar, você vai ter a oportunidade de ir para uma outra, mas você vai para uma outra em outro cargo, porque você já está muito maior. Não se acomode. Não pense no simples, porque às vezes você vê bons profissionais se acomodando no dia a dia e muitas vezes perdendo uma carreira que seria belíssima de crescimento e se acomodando, se acovardando e falando mal pelo corredor de um, de outro, e se perdeu. E aí o futuro dele não vai ser tão brilhante quanto ele tem capacidade de entregar, mas ele já não tem mais esse olhar para consigo para fazer o nível de entrega. Então tem que cada vez mais olhar o longo prazo e entender como é que você vai entregar valor para essa companhia. Você vai ser reconhecido. Com certeza. Gente, nós já estamos caminhando para o nosso final. Que bate-papo maravilhoso, Jardel. Olha, é um momento realmente de aprendizado para mim também, ouvir a experiência de vocês, isso é muito maravilhoso. Mas me diga uma coisa, como você acredita que vai ser o mercado imobiliário daqui a 10 anos? Nossa,
prever isso Então, a gente estuda muito, acompanha muito o mercado imobiliário nacional, internacional, Nordeste. Uhum. E dentro do mercado imobiliário tem vários segmentos. Então é como Sim, se fosse a medicina, né? perfeito. Então você tem o oftalmologista, mas você tem o ortopedista e cada um tem um sistema completamente diferente. A mesma coisa acontece no mercado da construção civil. Aí, sempre que me perguntam isso, eu sempre respondo: qual o mercado da construção civil? Porque Sim. você vai ter o da primeira moradia, você Uhum. vai ter o de praia, você vai ter o alto padrão, você vai ter o médio padrão, você tem o de estúdios para rentabilizar. Então, dentro desse universo, tem muita oportunidade, Que sabe? legal. Muita oportunidade. O que eu posso lhe afirmar no hoje é que o produto imobiliário no Brasil ainda é muito barato. Uhum. Vem a reforma, que todo mundo está angustiado aí agora, a partir de janeiro, que vai mudar muito esse cenário, Uhum. e que tende a transformar o produto imobiliário em algo que é mais caro, e o mercado ele vai mudar drasticamente nessa próxima década. Porque Sim. os imóveis, como eu disse, estão cada vez menores, eles precisam entregar cada vez mais performance, você já vê cada Uhum. vez mais conceitos inovadores. Então, o que era antes uma academia, você foi para o fitness, hoje você fala de wellness de uma forma muito mais necessária, de forma intrínseca e verdadeira dentro dos condomínios. E Perfeito. nós temos que estar atentos cada vez mais às mudanças sociais. Então, o mercado imobiliário nada mais é do que um reflexo da sociedade. Uhum. Então, se as pessoas têm menos filhos, se a pessoa passa a ter o pet como um membro da família, Verdade. atentos à quantidade de pessoas que moram só, né, que vivem sozinhas, atento a essa quantidade de pessoas que estão no mercado acima de 55 anos. Então, o Brasil começa a envelhecer mais rápido. Então, as construções elas começam a se moldar muito através do que a sociedade exige para o momento. Essa próxima década vai definir basicamente quem são os players que vão permanecer ou que vão ficar no meio do caminho no mercado imobiliário. Perfeito. Nós vamos fazer algumas perguntas rápidas. Vamos lá. Perguntas para você completar. Vou dar o início e você complementa a frase, né? Bom, Jardel, o empresário quebra quando? Quando ele não respeita a caixa. Então, caixa é rei. Perfeito. O líder perde a autoridade quando? Ele não se comporta como líder e ele não dá o exemplo. Empresas morrem por quê? Cara, porque elas não estavam atentas ao mercado consumidor. Quem manda é o cliente final, Uau, é o cara que vai comprar na sua mão, que vai indicar e que vai ter a recorrência de uma nova compra. fantástico. O dinheiro multiplica quando? Quando se trabalha, uai, tem que trabalhar cada vez mais. E claro, de uma forma estratégica, de uma forma madura, mas eu não conheço outra forma de se ganhar dinheiro que senão essa. Bom, eu não sei a sua idade, mas se eu tivesse 25 anos novamente, Nossa senhora, eita, boa pergunta. Se eu tivesse 25 anos, eu talvez trabalharia mais do que eu trabalhei. Eu amo trabalhar, mas eu acho que eu poderia ter trabalhado mais. e a última? Diante de tudo que eu já aprendi até hoje, todo empresário precisará desenvolver. Humildade, Maravilha. humildade. Nós não somos nada. Sabe, a gente erra todos os dias, aprende todos os dias. É engraçado você ter uma companhia, você só pode errar se, no caso da VCA, eu sempre falo, a VCA vai errar muito, porque ela produz demasiadamente, sabe? Uhum. A VCA hoje é a 16ª maior construtora do Brasil, então ela vai errar porque ela entrega. E tem pessoas que nunca vão errar porque não vão conseguir ter um nível de entrega e pode apenas estar criticando o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, se você está nos escutando aqui, R, Se né? permita, né? Faça com que o erro aconteça, óbvio, calcule o custo disso, né? Venda no Sim, preço sim. certo. Acho que a VCA é muito assertiva nisso, de deixar Perfeito. margem na mesa. É um produto que é muito rentável para quem compra. Então, Uhum. assim,
por causa disso, é necessário que nós tenhamos um nível de erro aceitável, né? Perfeito. Porque se você for esperar ser perfeito, não vai acontecer, não vai sair do papel. Verdade. Bom, e a gente agora tem o nosso checkmate, que é a Ah, nossa última pergunta, É aquele hein? desafio que você me falou, É né? aquele desafio. Gente, Jardel, imagina o seguinte. Imagine se hoje não existisse mais VCA. Nada do que você construiu até agora existisse. Acabasse tudo. Enfim, acabou. Zerou a conta. O que você acredita, ou quais seriam as 3 coisas que você levaria com você na bagagem da vida e que você acredita que seriam imprescindíveis para você recomeçar e ter sucesso novamente? Eu recomeçaria tudo de novo, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu acredito que pessoas, porque sem Perfeito. as pessoas você não consegue conduzir absolutamente nada. Eu acho que humildade, aprendi isso muito com meu pai. Meu pai é meu pai é um gênio, Que é meu legal. mentor, o cara que talvez tenha me conduzido com o conhecimento necessário para chegar até aqui, então eu honro muito a ele, né? Então acho que tem que ter muita humildade. E eu acredito também que você tem que ter perseverança. Eu vejo muitas pessoas no mercado, às vezes, sem a crença necessária, sem o acreditar no trabalho que desenvolve, sabe? Começa, para, muda, e Verdade. calma. Se é um plano que você acredita que vai dar certo, você tem que insistir, insistir e insistir. A VCA tem 9 anos e talvez ela não tenha saído do lugar ainda aos olhos de nós que somos sócios. Nós temos Sim. reuniões assim e nós falamos, cara, o tanto que a gente construiu e ainda há tanta vontade de construir, de entregar. Então, você tem que insistir e acreditar que você pode fazer. A VCA é convidada continuadamente, vamos fazer shopping, vamos fazer... E ela continua no planejamento dela Uhum. e no core dela e no desenvolvimento do que ela acredita, que é uma tese que é muito bem montada e com humildade com as pessoas que são necessárias para fazer esse crescimento acontecer. Fantástico, gente, que maravilha. Jardel, que, que presente ter você aqui hoje no nível estratégico. Eu quero que você deixe as suas últimas considerações para os empresários, empreendedores, gestores que estão te assistindo, líderes, né? Sua mensagem final aí para depois de todo essa aula que Que nós é tivemos isso, que essa é isso. noite, viu? Kênia, eu sempre gosto de falar para as pessoas assim que, cara, seja do bem, acredite muito no que você está realizando, no que você está fazendo. Há espaço no mercado. Então, muitas vezes alguém vem conversar comigo, concorrente, cara, tem espaço no mercado. O mercado ele é maior do que a gente imagina, né? E nós podemos ir mais longe do que as nossas crenças limitantes nos coloca a imaginar. Então, está aqui hoje falando da empresa, que ela tem vendas acima de R$ 1 bilhão e são poucas no Brasil que conseguem ter Verdade. números tão expressivos. Nós começamos com a portinha, com empresa sem recurso, sem uma condição diferenciada, e apenas com uma ideia na mão e com um trabalho a ser executado. Então, quem vê talvez o tamanho hoje da VCA, eu brinco, né? Às vezes você é mais valorizado fora das suas É bases verdade. do que É dentro. verdade. E é normal isso. Santo de casa não faz milagre. Mas eu sempre falo assim, cara, nós começamos muito pequenininho e nós estamos aqui hoje com uma companhia que fala de bilhão. Então, acredite, tem espaço para você melhorar de vida, para você fazer algo que vai além do que você está desenvolvendo hoje. E o seu sonho tem que ser do tamanho que você quer dar a ele. Mas você vai ter que plantar, você vai ter que insistir, você vai ter que se doar, vai ter que errar, vai ter que trabalhar 15, 16 horas por dia, vai ter que ser continuado. Isso não pode ser doído. Isso, eu sempre falo, isso daí é pelo que você acredita. Então, é um projeto de vida que está sendo colocado em prática. Então, eu quero ser reconhecido, né, deixar de legado para os meus filhos. Não é dinheiro, não é nada, mas eu imagino que daqui 30, 40 anos,
ao passar no bairro e entender que a VCA desenvolveu ele, seja aqui Caruaru, Petrolina, né, Ilhéus, o maior vertical de Ilhéus hoje está sendo desenvolvido pela VCA, e logo mais alguma outra construtora vai fazer um maior ainda, né, e depois a VCA desenvolvendo o maior. É você acreditar muito no sonho humano, né? Perfeito, Então, se eu posso deixar uma perfeito. palavra, seja do tamanho do sonho que você quer, mas não deixe de fazer e não se frustre. Então, Sim, não sonhe alto demais ao ponto de você não executar, não dar conta de executar, mas também não sonhe baixinho não, porque senão sua vida vai passar e você vai perceber que não fez muita coisa. Então, faz muita coisa e faz valer a pena. verdade. Olha, parabéns, que coisa maravilhosa. Gente, o nosso bate-papo chega aqui ao final, mas vocês já sabem que toda semana nós teremos aqui esse encontro para poder falar de estratégias de negócio, esse papo que no universo de quem gosta de falar de negócios, com certeza a gente está sempre trazendo insights poderosos para vocês. Então nós ficamos por aqui nessa noite. Assistam novamente, que eu tenho certeza que esse episódio vai valer a pena, como todos os outros, você assistir mais de uma vez, justamente para poder captar os melhores insights. E fiquem com Deus, uma ótima noite e até o próximo nível estratégico.